Olá, eu sou o Rei dos Cortes, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou mostrar um corte para vocês com uma técnica especial. Especial porque eu vou usar as ferramentas, na verdade eu quero mostrar para você, profissional, quando a ferramenta faz a diferença na execução técnica, ou seja, quando a ferramenta permite ao profissional uma execução técnica sem que ele tenha que se desdobrar de forma motora para desempenhar a técnica. Aqui eu estou usando duas tesouras para texturizar, elas têm lâminas diferentes, elas se acoplam, são duas tesouras da marca Vern, V-E-R-N, é uma marca taiwanesa, e elas se acoplam. Eu trabalho com ela para criar um efeito de leveza, então eu não só vou texturizar esse cabelo, eu estou cortando o cabelo usando as duas tesouras que geralmente seriam usadas para texturizar o cabelo. A primeira mecha que eu trabalhei, eu formei um ângulo de aproximadamente 75 graus para poder criar um movimento para a nuca, ou seja, toda a linha de corte graduado, de corte bob, você consegue executar praticamente efetuando uma linha de 75 ou de 45 graus. A primeira mecha, eu dividi a nuca em duas partes, e a primeira mecha, a parte superior, eu fiz formando um ângulo de 75 graus. E agora eu trabalho já a parte inferior da nuca, de novo num ângulo de 75 graus em relação ao crânio, e não meço as mechas, simplesmente eu vou cortando como se fosse uma técnica de mãos livres. E aí você tem, por exemplo, o formato da nuca, toda a nuca desenhada, porém sem o acabamento, sem a linha de acabamento. Observe que agora a segunda divisão, eu já crio um ângulo de 45 graus para as mechas. Então eu vou posicionando as mechas aqui entre a primeira divisão e essa. Elas têm aproximadamente uns 3 centímetros de espessura. E eu vou trabalhando a tesoura já no formato que eu criei na primeira mecha, para a nuca, de novo, sem medir nada. É só posicionamento de mãos, sem desfiar nada, só com as tesouras que eu uso para texturizar, indicadas para texturização. Aqui eu continuo usando as tesouras para texturização, porém com a técnica de pente corrido, ou pente livre, como você preferir, para que o acabamento da nuca seja perfeito, seja uma nuca mais leve e essa nuca possa absorver totalmente o comprimento do alto, da parte alta do crânio, sem nenhum tipo de marcação. Observe o ângulo que eu vou gerando. Para essa mecha maior, eu vou trabalhar com 45 graus, esse movimento primeiro. Observe que eu vou colocando a tesoura 1, 2, 3 vezes, e aí vou trabalhar o corte dela, e à medida em que eu vou, corte da mecha, aliás, e à medida em que eu vou baixando a mecha, eu vou definindo o comprimento desse cabelo. Observe que eu comecei lá com 45 graus e agora nós temos aqui aproximadamente 30 graus naquela parte final. Aqui nós já estamos trabalhando a lateral. Essa lateral eu vou posicionar a mecha inicialmente formando um ângulo de 75 graus na minha direção, penteando a mecha de forma horizontal. E depois vou posicionar essa mecha, olha lá, de forma horizontal, um ângulo de 75 graus. Aqui ele forma um ângulo de praticamente 90 graus. Primeiro a tesoura entrando na horizontal e depois a tesoura entrando de forma vertical na mecha. Esse é o lado do cabelo dela, do crânio, em que ela tem mais cabelo.
Então é preciso pensar em todas as hipóteses quando você está cortando o cabelo, analisar a quantidade de cabelo, a textura do cabelo, para que você possa executar a técnica sem erros. Agora eu vou trabalhar a parte mais longa, a parte do alto, sem fazer junção ainda, trabalhar a leveza desses fios, dessas mechas. Faço pequenas correções também nas laterais, como você pode ver. Lembrando que eu estou usando somente as tesouras para texturização ou tesouras desfiadeiras. São tesouras que se acoplam, porém você tendo dois tipos diferentes de lâminas, você pode colocar as duas tesouras e com um pouquinho de habilidade trabalhar as duas, sem que essas tesouras se acoplem. Agora eu estou fazendo a junção das laterais no alto da cabeça, e aí as mechas elas formam um ângulo de 90 graus em relação ao crânio, e observe que eu tiro apenas excessos, ou seja, a técnica é maravilhosa justamente por isso. Ela não deixa excesso no cabelo, ela não cria aquele aspecto de cabelo desfiado, como você pode ver, quase não tem fio, não tem pontas no cabelo, são apenas alguns fios que eu trabalho para evitar que crie aquele aspecto de frizz, ou como dizem, né, as nossas clientes dizem, para evitar aquele aspecto de cabelo espetado, espigadinho, quando se corta o cabelo com a navalha. Eu estou usando uma navalhete para fazer esse tipo de acabamento, porque a navalhete ela me propicia uma leveza de pontas que a tesoura não proporciona. Então, para alguns casos, eu prefiro usar a navalhete. Se você observar os nossos vídeos no canal, você vai ver que a gente trabalha muito com essa ferramenta. E aqui eu estou fazendo o acabamento de nuca. Observe que eu vou tirando, como se eu estivesse desbastando, né? Para não deixar essa nuca marcada, pesada. É um movimento que eu faço com a mão muito solta, muito leve, para que eu possa atingir esse resultado de leveza e que essa nuca seja facilmente absorva, facilmente o comprimento do alto. E assim nós temos um final, uma nuca muito leve. É um corte bob, é um short bob, é um Chanel, como você preferir. E aqui nós já vamos secar o cabelo. Observe que em alguns casos, e nos outros vídeos, como vocês podem ver, assistir, eu uso muito as mãos primeiro para definir volume de nuca. Isso que eu estou fazendo com um spray é apenas um truque que a gente usa com o spray para trabalhar, para fixar o fio do cabelo, porém sem usar o spray de forma direta, como nós habitualmente fazemos. Então, trabalhando o spray dessa forma, eu já vou criando um movimento para o fio do cabelo, um volume para o fio do cabelo, que o spray trabalhado de forma convencional não me proporciona. E aí nós temos o resultado final já do corte. Temos um Chanel ou um corte graduado, observe o acabamento desse cabelo, o grau que foi gerado para essa nuca, né, para esse corte de cabelo. E se você curtiu, compartilha, envia para os seus amigos e aguarde que em breve nós estaremos disponibilizando as assinaturas aqui no canal Rei dos Cortes, aqui no YouTube. Resultado legal, perfeito, sem filtro, sem truques, uma técnica simples, onde a ferramenta faz todo o diferencial. Eu aguardo você no próximo vídeo. Sucesso e até mais!